Seja muito bem-vindo, seguidores do canal Mesa de Debates. Eu sou Guilherme. Hoje tomo conta nesse projeto junto com o André Bom Tempo, né? E vamos dar continuidade às nossas discussões a respeito de educação, a respeito na questão da reabertura das escolas, né? Num momento bastante importante dessa luta, né? Porque a gente está vendo que os professores estão sendo vacinados, né? E acho que é fundamental a gente debater esse momento aqui, né? E continuar debatendo esse tema, além de outros temas da educação, conforme o canal vem fazendo já faz algum tempo. Então, eu trouxe aqui o professor William Alves, né? Da rede estadual, né? Ele que, né? E que está atuando, né? Na rede pública do estado de São Paulo, para conversar um pouco para a gente desse momento. William, tudo bom com você? Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, pessoal? Como vocês estão, né? Por Posso me favor, apresentar, pessoal? pode? Ah, beleza. Então, como o Guilherme falou, eu sou professor da rede estadual aqui de São Paulo, né? Eu leciono na região do Grajaú, né? Sou professor efetivo, né? Porque não sei se vai entrar na pauta das perguntas, né? Aqui no estado de São Paulo, infelizmente, a gente tem essa segmentação de categorias, né? Que é uma coisa que divide bem a classe dos professores, né? E leciono há 4 anos, né? E estamos aí para colaborar com o projeto e também com as informações, né, sobre a situação dos professores aqui no estado de São Paulo. Beleza, William. Agora, então já vamos bater o nosso papo. Primeira pergunta que eu faço para você, né? Os professores estão sendo vacinados, né? E agora, qual que é o próximo passo da luta? O que tem que fazer, né? Bom, a intenção, assim, pelo menos assim, de acordo com as diretrizes da POSP, né, é garantir o retorno seguro, né, tanto dos professores quanto principalmente dos alunos, né, porque, por exemplo, nós professores aqui no estado de São Paulo começamos a ser vacinados na sexta-feira, né, os professorados geral, né, professores até 44 anos já podiam se vacinar. E eu mesmo fui vacinado sexta-feira agora, né? Só que, por exemplo, a gente tem a questão de vacinas como a Pfizer e a AstraZeneca, né? Que a imunização demora 90 dias. Né? Eu, por exemplo, só vou tomar a segunda dose da AstraZeneca em 3 de setembro, né? Então, a diretriz de luta, assim, no momento, é lutar pelo retorno seguro ou manutenção do ensino remoto, porque tanto que as categorias, né, mantiveram greve muito tempo, né? A prefeitura aqui de São Paulo, que é a cidade que eu resido, né, suspendeu greve somente na semana passada, né, o Simpem, e a intenção é que, por exemplo, eu vou relatar uma coisa que eu observei hoje, né, que eu estou indo em ensino híbrido, né, então alguns dias eu trabalho presencial e alguns dias vou na escola. Eu presenciei a informação de que o governo pretende fazer o retorno total 100% dos alunos em outubro. Por quê? Porque como bate com essa questão dos 90 dias de quem tomou Pfizer ou AstraZeneca, né? Finalizar a imunização. Só que, até o momento, não há nenhuma previsão de imunização dos alunos, né? Então, saiu uma notícia semana passada, né, que a Pfizer vai poder ser liberada e administrada para maiores de 12 anos. Né? Mas, até o momento, no cronograma, seja do Ministério da Saúde, seja na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, não saiu nenhuma informação a respeito, né? E a pauta principal é essa, Guilherme, o retorno seguro para todos, né? Mesmo que, até porque, por exemplo, no meu caso, que eu tomei AstraZeneca, 30 dias, né, de imunização garante uns 50%, 60%, né, de imunização. Então, continua exposto, né? Sim. Então, o retorno seguro é só, né, quando você tiver uma ampla cobertura vacinal, né, de toda a população, porque eu também conversei, né, com o professor do Rodrigo, né, do Paraná, né, Rodrigo Tomazini, né, dirigente sindical, e ele coloca, né, que o retorno seguro, né, só acontece só quando você tiver um 70%, né, vacinado. É mais ou menos isso,
né, que os professores estão reivindicando? Exatamente, porque esse 70% de imunização, né, de acordo com os estudos, né, eu sou historiador, né, eu não falei na minha apresentação, eu sou historiador, né, então o que eu conheço da parte biológica é justamente o acompanhamento das notícias da parte científica sobre a pandemia, né, mas basicamente o que os cientistas recomendam é isso, né, 70 a 75% da população imunizada, né, teve aquele estudo recente de Serrana, né, com a aplicação de Coronavac, né, que o Butantan fez, né, e realmente lá em Serrana, nesse município, a pandemia foi controlada com 75% da população adulta vacinada, né? Então, acredito que para a parte de educação, desculpa te cortar, é, é válido também, né? Porque acaba sendo a população geral nesse ideal de população vacinada, imunizada. E como está sendo aí enfrentar essa questão do ensino híbrido, né? A precarização do trabalho aumentou, né, nesse período. A gente sabe, eu também já fui professor da rede do estado, né? A gente sabe como é difícil, né? É uma profissão, uma ótima profissão, mas, né, a gente tem, né, seus momentos complicados, né? E posso dizer, né, que a precarização do trabalho docente, né, que algo que já era presente da categoria aumentou nesse último período? Ah, sem dúvida, né? A gente percebe aqui no estado de São Paulo, né, que o governo vai tentando repassar o projeto das PEIs, né, que são aqueles programas de ensino integral. E essas escolas PEI, basicamente, o que que eles usam? Eles usam, né, como eu comentei na minha apresentação, né, eles usam das categorias que usam o contrato, né, que são os Os, para poder aprovarem as PEIs. Por quê? Porque o O vai aceitar, porque ele da PEI ele vai ter alguma estabilidade, né, bem entre aspas, e um aumento do ganho salarial, né? Só que isso precariza total, porque praticamente o professor vira um empregado, né? Então já fica precarizado, vai sucatear o ensino, vai tirar o foco do ensino da parte de humanidades, né? E na questão da pandemia, a gente observa o seguinte, que o Estado tem como fornecer subsídios e recursos para a gente poder fazer o trabalho online, né? Só que não é do interesse do Estado, porque depois, se você quiser, a gente pode falar mais sobre isso. Eu acho que tem muita questão também do interesse do Estado beneficiar as escolas particulares, beneficiar o ensino particular, né? Que eles alegam que estão sendo prejudicados, porque com a pandemia muitos alunos saíram das escolas, né? Então, essa dificuldade assim do ensino público com o ensino remoto, a limitação que o próprio Estado no nos coloca, acredito que seja o interesse do governo também, né? Para fazer um projeto de precarização e privatização geral, Guilherme. Sim, então esse debate de retorno, né, das escolas acontece porque o ensino privado quer, porque está perdendo a mensalidade. Queria que você aprofundasse um pouco do que você falou. Então, o que eu posso falar assim, no meu conhecimento, existe um movimento chamado Escolas Abertas, né? Acredito que você já tenha ouvido falar, né? Esse movimento de escolas abertas, basicamente, é um movimento organizado por donos de escolas particulares da alta elite aqui da capital, né? Alta elite paulistana. Né? Não sei como se eles estão presentes em São José dos Campos, na sua cidade, se depois quiser comentar sobre. Mas eles têm muita força. Tipo, recentemente eles se reuniram com o Rocieli Soares, o secretário de Educação. Eles se reuniram com o Olix Lorenzoni, né? Que é o ministro da Casa Civil. Obviamente, tudo sem máscara, né? Porque vai se reunir com o Onyx usando máscara, imagina. Né? Então, aí se você vê nas publicações nas redes sociais deles, das escolas abertas, eles falam, porque é seguro, porque as crianças estão com problemas psicológicos, né? Só que aí fica um ponto, Guilherme. Em qual momento esse pessoal se preocupou com o psicológico das crianças antes da pandemia? Será que até 2019, de fato se preocupavam? Será que nessas escolas tinham psicólogos? Né? Porque basicamente a questão psicológica da criança é voltar a criança para a escola. Tipo, não vai trazer um psicólogo. Eles não vão colocar um psicólogo na escola. Né? Então, tipo, é um argumento que eles usam para sustentar esse interesse econômico por trás, né? Porque a gente, tanto eu quanto você, somos marxistas, né?
Então, a gente sabe que há um interesse econômico sempre por trás da manutenção da sociedade, né? Então, por mais que a forma não apresente, há um interesse econômico lá no fundo. Então, eu acabo vendo um pouco dessa forma. Não sei se eu consegui aprofundar do jeito que você queria, assim, esse Não, desenvolvimento. tá ótimo. Né, eu queria que você falasse então, né? Você falou uma coisa muito interessante aqui, William. É a questão, né, do apoio ao jovem, o apoio à criança que existe na escola pública, né? Eu, particularmente, pelo que eu sei, se eu estiver errado, pelo que eu vivi na escola pública, né, como professor, eu não vi nenhum apoio, né, dados por jovens, né? Tanto é que eu tenho uma cena na minha cabeça que eu lembro até hoje, numa das escolas que eu trabalhei, o aluno passando mal, deitado num banco, e não tinha ambulância, não tinha enfermeiro para tipo, socorrer o aluno aí, né, naquela ocasião. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque você falou uma coisa muito interessante. Só agora eles perceberam que, né, tá, se preocuparam com o psicológico da criança. Basicamente, assim, nunca existiu, né? Eu estou há 4 anos trabalhando, né, como professor, como eu falei no começo da entrevista, né? E pelo meus conhecimentos que eu tenho, eu só trabalho em uma escola só, mas também, né, por conta assim, de contatos da POSP, eu consigo ter um conhecimento de várias escolas, principalmente aqui nas regiões Sul 1, Sul 2, Sul 3, né? Que são as diretorias de ensino aqui da Zona Sul da São Paulo, capital, né? Que não existe, sabe, Guilherme? Por exemplo, assim, apoio psicológico, desde a época de estudante, nunca existiu, né? Apoio médico, eu lembro que quando eu estudava no ensino básico, né, tinha um dentista, só que eu estudava no ensino básico numa escola no Itaim Bibi, né, que é um bairro aqui já de elite paulistana, né, mesmo sendo escola pública. Então, tem esse fator. Agora, na realidade mesmo, quando eu vivo aqui no Grajaú, que já é extremo sul, nada. Por exemplo, durante a pandemia, logo quando começou o retorno, né, esse retorno híbrido em fevereiro, chegou aí alguns agentes de saúde na minha escola a fazer vistoria. Porque o que que acontece? Chegou a acontecer casos de Covid lá, né? E aí, por conta dos casos de Covid que aconteceram, né, foram realizadas denúncias anônimas, né? Porque a escola continuava aberta e tudo mais e tal. E aí a vistoria apareceu, mas sabe quando fica aquela coisa que não avança muito? Tipo, não sei, eu não fiquei sabendo de detalhes do que rolou, mas tipo, ficou por isso mesmo. E então, basicamente, assim, a presença médica de aparato de socorro é nulo, assim, não há o professor mediador, né? A figura do professor mediador, que é o professor que vai ficar responsável pelos conflitos, né? Estabelecer diálogo com os professores que têm dificuldade com os alunos, o aluno que tem a dificuldade de socialização, ele vai procurar entrar em contato com a família. Existe essa figura, sim, né? Que é o mais próximo do que a gente tem, por exemplo, do psicólogo. Agora, um profissional específico da saúde só para tratar, seja do corpo docente, seja do corpo discente, não há. Sim. Ô, William, essa fiscalização era do Estado, né? Era do SUS, né? Acredito que seja municipal. Municipal. E não deu efeito nenhum, né? Não. Sim. E os professores, né, aqui em São José, principalmente no ensino no municipal, eu recebi denúncias de que, né, que a prefeitura está tentando esconder os dados, né, de professores infectados, né? Como que está essa situação no estado, né, como um todo? Escola também. Eu tenho um bom contato, né? Além de você, conheço outras pessoas aí em São José, né? Inclusive, não sei se vocês conhecem, se estiverem assistindo, uma lembrança. Conheço também de pessoas mais do interior do estado, Presidente Prudente, né? Diversas cidades. E exatamente, está acontecendo isso mesmo. Subnotificação, né? É a tentativa de deixar o caso assim mais possível. Por exemplo, se o pessoal da secretaria se contamina com Covid, eles escondem ao máximo. Tipo, aconteceu de eu ficar sabendo de casos de Covid, a pessoa já tinha voltado do isolamento. E aí, tipo, eu não fiquei sabendo que a pessoa estava com Covid. Né? Conseguiram me esconder um caso de Covid desse jeito, nesse ponto. Eu só fiquei sabendo que a pessoa tinha recuperado o Covid quando ela já tinha voltado ao trabalho.
Sim. Então, mas você soube algum caso de COVID na sua escola? Como eu falei sobre, sim, houve casos de professores que chegaram a ser até internados. Tá internados. E caso de gente que infelizmente veio a óbito? Na minha escola não houve, mas sim, eu vejo colegas relatando direto que amigos próximos faleceram, né? Praticamente, ô Guilherme, a cada 2 semanas algum professor relata que fulano morreu de Covid. E questão de alunos, né? Então, de alunos, pior ainda, a subnotificação ainda é maior, né? Porque, de fato, assim, é mais difícil um menor de 18 anos ser acometado com sintomas mais graves da doença. Mas acontece, né? Esse que é o ponto. As pessoas não têm consciência, não sei se é o fato do bolsonarismo ser extremamente negacionista conseguiu influenciar a sociedade a esse ponto. Acredito que sim, mas elas são afetadas sim. E basicamente, assim, quando acontece caso de alunos, é a mesma situação. Não são comunicados. Dos casos de alunos com Covid que eu fiquei sabendo pelos alunos, os alunos que vieram me contar que estavam com Covid, né? E em matéria de cuidado é terrível. Alunos chegam sem máscara na escola, né? Eu tenho caso de aluno que está indo todo santo dia. Eu falo para eles que não é obrigatório, porque nesse momento da fase de transição que nós estamos, não é obrigatório o aluno estar, além de ter capacidade reduzida. Mas eu tenho casos de alunos que vão todo dia porque querem. E aí, quando eu vejo fora da escola ou chegando na escola, o aluno está sem máscara, anda na rua sem máscara. Só coloca a máscara para entrar na escola. Aí eu fico até, voltando àquele lado psicológico que a gente estava falando, eu fico até pensando o que leva o aluno, né? Será que é o pai? Será que é a carência mesmo, né? E aí gera uma série de questões pedagógicas nesse sentido, né? Mas Sim, no sentido de cuidado de aluno, desculpa te cortar, eu vejo assim dessa forma, que os alunos, infelizmente, a grande maioria não está se cuidando, né? Aí eu acho que é a influência da superestrutura geral que acaba influenciando nesse ponto. sim. Então aquela história, né, que muitos, né, pedagogos, muitos pediatras falam que as crianças são as pessoas que mais respeitam as normas de distanciamento, então isso é mentira. Então, esse que é o ponto. Porque eu trabalho com público que não é crianças da primeira infância. Eu trabalho com crianças de Fundamental 2, né? Que é sexto ano em diante, e ensino médio. Na minha escola que eu trabalho, tem ensino PEB 1, né? Que é o ensino fundamental inicial. Eu observo que as crianças do inicial respeitam mais, né? É claro que eu vejo uma criança de inicial chegando sem máscara, porque o pai já traz ela sem máscara, né? Então, o mau exemplo vem de casa. Mas sim, por exemplo, eu tenho aluno de Fundamental 2 que fala: eu não consigo usar máscara, a máscara me incomoda. E os alunos menores, realmente, eles não ligam, tipo, eles sabem que respeitam, né? Isso, mas é como eu te falei, isso é uma observação superficial, né? Por coincidência, eu trabalhar numa escola que tem Fundamental 1, né? Mas eu não leciono para esses alunos. Sim, e como que está a reação dos pais perante esse processo, né? Olha, assim, por eu trabalhar em comunidade de periferia, né, então os pais, infelizmente, eles são participativos no sentido de querer saber a nota do aluno. É uma estrutura que você deve conhecer, né? O pai que quer saber só se o filho passou de ano ou se tirou a nota. Não estou generalizando, falo assim a grande maioria, né? Então, por exemplo, alguns pais, né, se o aluno consegue fazer atividades online e tira nota, tá bom, pode continuar. Tanto que, mesmo com essa questão do ensino híbrido, não vai máximo 10 alunos. Não vai 10 alunos na escola toda, né? Mesmo com essa opção que o governo faz desde fevereiro, não consegue ir mais de 10 alunos na escola, né? Então, eu acho que fora mais alguns pais que ou exigem que o filho vá para a escola, ou, sei lá, o filho que queira ir, né?
os pais não estão cobrando assim o retorno tanto assim, pelo menos os pais de periferia, né? É claro que assim para o ensino inicial, como eu tinha comentado, pode ser que os pais quererem precisarem trabalhar, né, e tudo, né, tenham mais pressão para o ensino retornar o presencial normal, né? Mas pelo menos aqui na periferia eu não observo tanto essa pressão dos pais assim pelo retorno total, né? Sim, ô Will, existe uma preocupação muito grande, né? E eu até, né, entendo essa preocupação em relação à questão da defasagem, né? Porque é um momento muito contraditório, eu até brinco, porque a gente sempre defendeu, né, o ensino presencial em contrapartida ao, né, o ensino à distância, né? Tá certo que o EAD e Contradição enorme, né? Hoje em dia a gente luta pelo contrário, né? Pelo ensino é, remoto, né? então, só que a gente sabe que tem um momento complicado, a gente sabe, né, das deficiências do ensino à distância, ainda que exista um debate, né, de que se isso é o ensino à distância ou não, mas a gente sabe, né, que não é a mesma coisa no ensino presencial, né, e tem uma preocupação dos pais, né, que eu acho que até é justa, para falar sobre a questão da defasagem da aprendizagem dos alunos, porque os pais se preocupam, né, se os alunos estão aprendendo ou não. Uma boa parte dos pais, A né, maioria, né? a maioria. Eu queria te perguntar o seguinte: como que a gente lida com isso? Como que você está encarando isso enquanto professor? Né? Que acho que é uma questão que a gente tem que dialogar com a comunidade. Olha, é o seguinte, poucos pais me procuram nesse sentido, né? Reuniões de pais, pelo menos na minha escola, não está acontecendo, né? Eu sei de casos de escolas que têm reuniões, inclusive presenciais, né? Um absurdo, né? Reuniões de pais. Mas, nesse caso, quando um pai me procura, normalmente o pai me procura pelo sentido, por que que meu filho tirou nota vermelha? Como é que eu faço para mandar essa atividade no Glass, com o Classroom, no Google Formulário? Infelizmente, assim, eu não consigo ter um diálogo com os pais nesse sentido, porque os próprios pais, quando procuram, não procuram nesse ponto, né? Mas, assim, eu, do modo de vista, assim, como profissional e pedagógico, eu penso que a gente está numa situação muito complicada, porque a defasagem vai ser gigantesca, né? Principalmente na minha área, né? Que é a história, a área de humanidades, né? Que é uma área que a gente tem muita dificuldade e a própria uma estrutura governamental, desde lá do MEC, questão de sucatear as humanidades, né? Então, a gente está sofrendo muito. O governo aqui de São Paulo, você já conversa com outros professores, né? Eles já devem ter comentado com você a respeito que o governo de São Paulo tem parcerias com a Fundação Lema, com o Instituto Ayrton Senna, né? Você tem essa informação? Sim, né? Então, com isso acontecendo, por exemplo, agora, esse ano de 2021, começou a implementação do novo ensino médio, que é um programa totalmente pautado pelo Instituto Ayrton Senna, né? Então, basicamente, eles pegaram, juntaram história, geografia, filosofia, sociologia, tudo em um conteúdo só. E se você for pegar o conteúdo geral, das 4 matérias num livro didático, os 3 anos de ensino médio, veja só. Não dá 50 páginas, sabe? Então, o próprio governo incentiva essa defasagem, cara. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. E aí você olha os programas de formação, assim, faz salão como se fosse um maravilhoso, uma inovação. Estamos preocupados com a defasagem, estamos preocupados com as necessidades dos alunos. E aí você vai ver na prática, é uma tragédia, né? Sim, é uma E, Gui, só complementando isso, é, eu fiquei sabendo que para matemática, a defasagem que a pandemia vai causar, se a gente não conseguir vacinar 70 a 75% da população até o ano que vem, vai durar uns 10 anos a defasagem em matemática. Então, imagina. Sim. Não, você me fez lembrar agora, Will, né? Eu estava dando aula de sociologia para o EJA, né? E eu vi a apostila, né, de sociologia, falei, meu Deus do céu. Tipo, você tinha uma foto das manifestações da Direta Já, sem brincadeira. E você tinha, né, escrito Direta Já embaixo, e aí a pergunta é, que foto é essa? O aluno erra. É, Se você não explicar para o aluno erra.
Não, mas eu achei porque, tipo, uma coisa interessante, agora é um momento de desabafo meu, né? Achei interessante porque, não é interessante, né? Achei trágico, né? Porque não incentiva o aluno a refletir, né? Eu não tô lá na sala de aula, né? Não estava na sala de aula para falar, ó, isso aqui é manifestação tal, 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 mas sim para os alunos pensarem, né? Refletirem, né? Questionarem a realidade, né? Serem críticos, mas enfim. É... Ô, Will, você acha que esse momento, né, que nós estamos vivendo escancara, né, as contradições da educação como um todo? Como eu falei do Escolas Abertas mais cedo, né, eu percebo muito que esse movimento demonstra como que a direita conservadora é hipócrita nesse sentido na hora de lidar com a educação, né? Porque a gente que é das humanidades somos vistos como comunistas, subversivos, que não pode ensinar, que tem que fazer o homeschooling, né? O governo Bolsonaro falava muito de homeschooling lá em 2018, né? Você deve lembrar, né? Uhum. Então, e aí agora que veio a pandemia, por conta dessa questão das escolas particulares, eles querem botar os alunos da escola, né? Então, tipo, é muita hipocrisia, né? Exatamente, eu concordo com isso, sim, que demonstra, assim, o descaso, que demonstra como a preocupação com a educação é só com os interesses, né? Por exemplo, voltando aqui à parte da vacinação como exemplo disso, os professores aqui em São Paulo foram os últimos PNI, né, Programa Nacional de Imunização, a serem vacinados. Eles alegaram, porque o estado de São Paulo é mais populoso. Mas, cara, as escolas estão abertas desde fevereiro. Não fazia sentido. Se, por exemplo, a gente tivesse só ensino remoto, eu entenderia normal. Mas com a escola aberta desde fevereiro, para assinar professor só agora, 11 de junho, é muita hipocrisia, né? Acho que você deve concordar comigo nesse sentido também, né? Uhum. Sim. Então então é uma falácia então aquele discurso, né, que eles falam que tratar a educação como serviço essencial nunca foi serviço essencial. Nunca. Isso aí é tudo só para o interesse é no ensino privado. Quando eles falam que a educação é essencial, é a educação essencial privada. Porque a educação, o ensino básico, eles querem formar o trabalhador braçal, né? Porque você disse que já foi professor, você sabe bem que o estado de São Paulo, desde que o PSDB assumiu, 20 anos já, né? Chegando perto dos 30, né, anos de poder do PSDB em São Paulo, sempre priorizou formação do ensino técnico para o aluno do ensino básico, né, o ensino público, virar um trabalhador serviçal, né? Então, desde que eu entrei na educação para trabalho, em 2018, eu vejo cada vez mais priorização de português e matemática. Tem um monte de avaliação imposta pelo governo para português e matemática que não tem nas outras matérias, né? Então, por aí você vê qual é a prioridade do governo nos áreas de ensino, né? Aí tem essa questão do ensino médio que eu falei, né? Cada vez vão mais se condensando, né? As matérias de humanidade, né? No ensino médio. Sim. Enfim. Você falou da questão do categoria O, né? Eu queria que você explicasse para o ouvinte, né, o que é essa tal de categoria O, né? E como que está a Categoria situação O é o professor com contrato, né? e, É e o como está a professor situação que não. e como está a situação dos Os nesse momento de pandemia? Que acho que seria importante a gente conversar. Difícil, né? Eu vou falar assim, sem experiência de caso, né? Por eu ser efetivo, né? Ter passado em concurso, né? Que basicamente assim, vamos falar assim, definir assim bem superficialmente, né? O que é professor efetivo? O que é? Professor que passou no concurso. Quando o estado de São Paulo abre o concurso, o professor vai lá, faz o concurso, atinge a pontuação, vai lá na diretoria de ensino e ele fica efetivo, né? Então, aí ele vira servidor direto do Estado, né? Tem 3 anos de probatório e tudo mais. Né? No caso, eu saí do meu probatório ano passado. Aí depois vem o F, que o F é um segundo nível de categoria que é como se fosse um efetivo com os mesmos benefícios, né? Tem também direito a usar o hospital, o servidor público, o convênio IANSP, né? No caso aí de São José, né? Quem for conveniado com o IANSP, né? Ou e no resto do estado nas outras convênios do IANSP, né? Só que não é concursado.
né? Tanto que na hora de atribuição de aula, o efetivo escolhe antes do F, né? Tem F, por exemplo, que tem 40 anos de educação, né? Aí depois vem o O. O que é o O? O O ainda não é o eventual. O O é o professor que vai lá, ele assina um contrato, né? Então ele é CLT, ele não tem direito a usar o convênio IANSP, né? E pode perder as aulas a qualquer momento, né? Se chegar algum professor efetivo ou F na escola que tiver 100 aulas e atribuir, ele pega as aulas do O, né? E mais? Então, como ele tem contrato, esse contrato dura normalmente 2 anos, né? O contrato com a escola. Basicamente, ele é um trabalhador precarizado, né? Porque abaixo do O vem um professor eventual. Aí o professor eventual, acho que o público já sabe, né? O professor eventual é aquele que entra quando falta o professor e só recebe quando entra em sala, né? Não tem mais nada além disso, né? Só recebe quando entra em sala. Mas o O ainda tem aulas atribuídas, mas tem essa questão de ser contrato, então não tem estabilidade também, né? Por isso que quando entra na questão da PEI, Guilherme, o categoria O e o categoria eventual tende a aceitar, né? Porque dá uma estabilidade maior. Tipo, ele continua sendo terceirizado junto ao Estado, tendo o contrato, mas ele vai poder trabalhar fixo, né? Só que o problema o vínculo é muito maior de trabalho, a carga horária é terrível, né? Enfim, então é muito precarizado mesmo, realmente. É tipo como Assim, se fosse. É como se fosse um cortar. suborno. Opa, Isso, desculpa. isso. Eu só queria pedir desculpa aos ouvintes, porque se tiver alguém assim que tenha maior detalhes assim nessas categorias, aí pode me corrigir nos comentários, não tem problema, porque eu falei assim mais baseado no que eu sei, tá? Mas pode falar. É como se fosse um suborno, né? É uma forma assim de manter o professor assim precarizado, né? E aí a gente pega, por exemplo, quando chega um momento de greve, quais são os professores que acabam não parando? São os professores que podem perder, né? Eu vejo muito colega assim combatível, de luta, né? Que são essas categorias assim, sem contrato, com contrato ou são eventual, que não podem apoiar a gente numa greve por causa disso, porque não tem estabilidade nenhuma, né? Mesmo a direção do sindicato, né, dando garantia de que, né, de que você pode fazer a greve, né? Tanto é que eu já fiz greve já no estado como categoria O em 2013. Enfim, o Io, a gente escuta muito, assim, né, uma coisa que é interessante a gente colocar, as pessoas falando, né, que os professores estão sem trabalhar, né, que os professores vão para a praia, vai para o bar, vai para a balada, vai para o fluxo, vai para um monte de lugar e ele não Baile pode. funk. Vai para o baile funk. Já escutei um monte de baboseira nesse sentido. E Só não não. fala, a gente que é do metal, né? Só não fala que vai na casa de show de metal, né? Porque tá fechada. Mas, enfim, pelo menos aqui em São José tá fechada, né? E por isso e não vai para e ele não quer ir trabalhar para a escola. O que está por trás desse tipo de argumento, né? Eu queria que você rebatesse isso. Cara, esse argumento eu acho que é uma construção de criminalizar o professor, né? Quando eu falei mais cedo daquela parte da questão das humanas, de reduzir, de minar, de tentar tirar do currículo, né, escolar, o ensino de humanas, pega nisso também, a ideia de falar que o professor é preguiçoso, que o professor só trabalha na escola. Eu me lembro muito, quando eu passei no concurso, e aí sem pandemia, no ensino normal, na época ainda do diário de papel, né? Agora, uma coisa boa da pandemia foi essa, que o estado de São Paulo aposentou o diário de papel. Agora é tudo Nossa, digital, né? Isso foi a melhor coisa que a pandemia fez, né? nossa. E então, na época do diário de papel, nossa, chega a ficar um monte de coisa para fazer em casa, né? É tanto que no salário, oficialmente, tem uma parte lá, eu esqueci a sigla, não sei se você lembra, para falar para os ouvintes, a sigla que corresponde à jornada do professor fora da escola, né? O professor quando trabalha em casa. Existe uma parte do nosso salário que GT alguma coisa, eu não lembro a sigla, vou pedir desculpas. Mas, Tinha? enfim,
Tem, legalmente tem. É que eu realmente não lembro. GTCN Tem é o certeza? adicional noturno. Tem certeza? Mas tem certeza Essas siglas. mesmo? Eu não porque quando eu recebi, eu não percebi isso, não. Não, mas não é quase nada. Você nem percebe. É tipo, é só na legislação que aparece lá. Tipo, não faz diferença nenhuma no salário. É absurdo, é ridículo. Uhum. Mas então. E aí, por exemplo, eu observava que quando eu começava a fazer o serviço diário em casa, a gente me perguntava: Ô William, por que você está trabalhando em casa? O professor não trabalha na escola, não? E aí, tipo, aí você vê que essa construção, Guilherme, já vem de muito antes, porque se a pessoa acha que o professor não trabalha na escola, a pessoa já tem uma consciência, uma ideologia implementada, do que o professor não trabalha, né? Então, aí com a pandemia, vem essa história, porque a maior, ó, como eu te falei, eu no caso, eu não tô mais em home office desde fevereiro. Já estamos aqui com 4 meses que eu não tô mais trabalhando em home office, porque eu não considero o trabalho híbrido home office a partir do momento que eu tenho que ir para a escola 3 dias por semana, né? Então, a pessoa que fala isso, o professor está viajando, não sei o quê. Qual que é o problema? Porque às vezes acontece, infelizmente, alguns problemas. A gente sabe que questões psicológicas, e como cada pessoa lida com a questão de isolamento social, com relações sociais, alguns professores acabam fazendo isso. Só que aí, o cara que é contra a educação, o cara que é de direita, o cara que quer a privatização do ensino, ele vai falar, olha lá, o professor que estava lá de home office está na praia, está lá no sítio, está lá tomando cerveja na casa dele, né? Às vezes o professor postou uma foto do Instagram tomando uma cerveja no sábado, aí o cara vai lá e edita, olha o professor tomando cerveja em casa, em vez de dar aula online, né? Então, eu acho que já vem uma própria ideologia geral, Guilherme, que já vem construída desde antes da pandemia para chegar e usar como esse argumento para destruição do ensino público, especialmente do ensino de humanos. E a questão, né, do assédio? Como que está essa situação nesse momento de pandemia? Abaixou um pouco o seu áudio. A questão do assédio, como que está essa situação, né, nesse momento de pandemia? Do assédio moral, você fala? É. O assédio moral, assim, pelo que eu tenho observado, ele continua acontecendo em muitos lugares, né? Tem a questão de muita cobrança. Eu percebo, assim, que para os professores mais velhos, digamos assim, que tenham mais dificuldades tecnológicas, estão sofrendo demais com essa questão, né? Porque o Estado não forneceu um preparo para eles poderem se adaptar às tecnologias, fazer as coisas. Então, muitos professores assim com mais idade estão sofrendo demais. Eu estou vendo professores assim com mais de 60 anos, doidos para voltar para a escola, porque não aguentam mais fazer trabalho home office, porque eles consideram muita cobrança e acham que vai diminuir o serviço voltando para a escola. E não é, porque nesse momento com o ensino híbrido, a gente não faz quase nada presencial, essa que é a verdade. Então, os pontos de assédio moral que eu tinha visto são mais isso, né? Escola API que eu citei tem a cobrança de resultado também, mas aí eu não tenho muitas informações para o final sobre, mas eu sei que há essa possibilidade de tomar contrato, a possibilidade de rompimento de contrato, né? Mas os pontos de assédio moral que eu observo são mais esses, né? Cobrança, né, pelos resultados, cobrança pelo fechamento, né? E no caso dos professores que têm mais dificuldades tecnológicas, né, causam até problemas assim psicológicos, assim, nesse sentido que a pessoa já tem uma dificuldade, aí fica cobrando. Vai lá, faz o fechamento no Classroom, vai lá, monta uma aula online, né? Então, tipo, a pessoa que não teve um preparo é uma cobrança terrível, né? E agora vamos falar um pouco de APOESP, né? Como está o sindicato perante essa situação toda? Olha, a POSP fez uma atuação muito boa, né? Eu sou sindicalizado. Sou militante da POSP, sim, né? A POSP, eu acredito que, assim, teve uma questão, assim, que... Eu vou ser sincero, eu tive uma discordância no sentido de como foi feita a greve sanitária, porque a POSP, a princípio, propôs que a greve fosse feita, o serviço que fosse feito em teletrabalho, a gente seguisse,
né? A gente só não fosse presencial na escola, né? E isso prejudicou muito a adesão, né? Não sei como foi em São José, mas o Simpen aqui em São Paulo optou pela greve total. O professor que paralisou, né, na greve sanitária no Simpen, nem trabalho remoto fazia. Então, a adesão foi maior no Simpen, né? Mas, no sentido geral, assim, foram feitas muitas mobilizações, né? A carro de som, né? Eu cheguei a trazer carro de som, né, na escola que eu leciono, né, para avisar, passar assim, avisando a população a respeito assim, dos riscos de contaminação, né, da falta de insumos, por cuidados higiênicos, né? Eu percebi que muita gente começou a procurar a POESP por conta assim da questão, né, da precarização, né, e também assim com essa questão do aumento das PEIs, né, para ter uma estabilidade, né, uma possibilidade de ter alguém para reivindicar os direitos, né, porque a POESP, por exemplo, o sindicalizado, né, tem a possibilidade de contratar um advogado, né, nesse caso de assédio morais ou rompimento de contrato arbitrário, né. Então, assim, eu acho que assim, apesar da crítica da forma como a greve foi feita, né, isso aí numa questão pessoal, eu acredito que foi uma luta assim positiva, né? E tanto é que a gente acabou conseguindo a vacinação, né? Por mais que tenha demorado, por mais que a gente tenha um governo que, sim, o governo Dória não é a favor da educação, tá? Não se iludam com isso, quem esteja assistindo, o governo Dória não é a favor da educação, ele não é a favor da educação. Rocieli Soares é o atual secretário de Educação do Estado de São Paulo. Ele foi ministro da Educação do governo Temer. Você sabia dessa? Que o Rocieli era ministro do Temer da Educação? Acho que eu sabia, agora me veio da memória. Sim, então, né? Por aí já é para ver, né? As figuras que comandam a educação em São Paulo, né? Então, assim, acho que a nossa luta nesse sentido foi importante, né? Apesar de algumas discordâncias pragmáticas, a gente conseguiu o objetivo, que era pelo menos a primeira dose da categoria. O ideal, é claro, seria conseguir a suspensão do ensino presencial enquanto a pandemia não estiver controlada, né? Mas uma primeira grande parte, né? A nossa grande vitória, né? Primeira grande vitória nesse momento foi conseguir a vacinação dos professores e a gente conseguiu nessa semana anterior, né? Sim. E você fala isso mesmo com a atual direção do sindicato? A gente é da linha de oposição, né? Eu pertenço a uma corrente, eu milito uma corrente chamada MEOB, que é uma corrente de oposição, né? O Geraldinho? Sim, Geraldinho. E Geraldinho, Claudemir e tudo mais, né? E aí, então, a gente, né, faz esse balanço geral, né? Da atuação, né? Embora a gente, como oposição, a gente tem muitas discordâncias nas políticas que são feitas, né? Por exemplo, eu lembro que houve uma reunião presencial, né, da Bebel com o Rocieli. Você ficou sabendo dessa reunião? Não. Que foi lá no Palácio do Governo e tudo, tipo, presencial. Falei, a gente, gente do céu, né? Mas, assim, eu analiso dessa forma, né? Essa entrevista estou fazendo tô sendo bem pessoal, assim, né? Não estou sendo centralizado, não. Estou falando mais das minhas opiniões pessoais mesmo, sim, essa entrevista. Sim. E, Will, a gente sabe, né, que além da questão da vacinação, a escola precisa ter estrutura, né, para poder receber os alunos. Porque você tem toda uma questão de higienização nas escolas, né, de higienização, para você também combater o vírus, né? Cito aqui o clássico exemplo do álcool gel, né? Como que está essa situação nas escolas, né? As escolas estão preparadas, assim, né, do ponto de vista da estrutura para receber os alunos? Não, isso aí é péssimo. O álcool gel fornecido, além de ser uma qualidade muito ruim, é porque na câmera não vai pegar, mas a minha mão tá toda descascada aqui. Minha mão tá toda descascada do álcool gel, né? E é pouco. E aí, como eu falei, já junta esse caso dos alunos não ter essa consciência. Claro que tem aluno, gente, desculpa se eu estiver generalizando, mas tem muito aluno que chega sem máscara, né? Às vezes o aluno nem higieniza direito, assim, né? Mas, por exemplo, assim, a escola que eu trabalho tem uns 6 coisas de álcool em gel, né? Só que o álcool em gel, né, se eu não me engano, tem que ser o aloe vera. Me corrija se eu estiver enganado, não é? Não é esse aloe vera? Eu não sei. Que é aquele que tem umas bolinhas, sabe? O nosso que a gente recebe do Estado, né?
é só o álcool em gel 70% mesmo, né? Então, por isso que acontece esse problema, né? Por exemplo, eu que passo muito, né? Toda semana a minha mão descasca um pouco, né? Então, tá péssimo nesse sentido, sinceramente. É claro que a gente vê melhorias na estrutura, mas no sentido de combate à pandemia é péssimo, assim, sabe? Por exemplo, assim, as carteiras, os alunos acabam tendo que aproximar, a gente tem que se afastar, né? No começo da pandemia, muito aluno ligava ventilador e não pode ficar com o ventilador ligado, a gente tinha que orientar, né, a respeito de não manter os ventiladores ligados e tal. Sim. O... E a questão, né, dos trabalhadores terceirizados, do que você vem acompanhando, assim, como que está a situação deles? Está muito estável, viu, Gui? Eu fico sabendo de profissionais assim que tem que trabalhar em 4, 5 escolas, né? Porque aí depende da escola, né? É uma coisa assim, tem escola que contrata empresas, né, para fazer o trabalho de higiene e cozinha. Tem outras escolas que não, que simplesmente contrata a pessoa e pronto, né? Então, por exemplo, eu sei de casos de profissional de educação que trabalha em 5 escolas, né? Então, tipo, o profissional vem, trabalha 1 hora na minha escola, depois vai correndo para outra, né? Então, tá muito ruim. E tem a questão da vacinação. Eles estão tendo muita dificuldade para se vacinar, os terceirizados, para comprovar que são profissionais de educação, né? O agente de escolar, os funcionários de secretaria, está conseguindo normal, né? Vacinar junto com os professores, direção, coordenação. Mas os terceirizados estão tendo muita dificuldade. Eu fiquei sabendo de vários profissionais de terceirizados que têm mais de 47 anos, né? Porque o estado de São Paulo começou lá em abril, né? A vacinar profissional de educação maior de 47 anos, né? E que não conseguiu vacinar até o momento, né? Por causa de idade, né? Tipo, por exemplo, a pessoa que tem 47, 48 anos, né, terceirizada, não conseguiu comprovar que era funcionário de educação e não está sem vacinar até hoje, sendo que já poderia vacinar desde abril, né? Sim, e em relação, né, eu queria que você agora entrar um pouquinho na política nacional, né, a gente vê, né, toda uma briga, né, do Bolsonaro contra o Dória contra o Bolsonaro, né, o Bolsonaro com um cara, né, negacionista e o Dória se posem a favor, né, da ciência. Eu queria que você responder, esse todo o discurso que o Dória está trabalhando em torno da pandemia chega a ser hipócrita? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque considerando que o Dória foi eleito a reboco do Bolsonaro, eu acho que é muita hipocrisia da parte dele, né? Porque sem o voto bolsonarista, principalmente o bolsonarista do interior do estado, ele não ganharia a eleição, né? Ele perdeu feio aqui para o Márcio França, na Grande São Paulo e na Baixada Santista. Não sei como é que foi aí no Vale do Paranaíba. Ele ganhou no Vale do Paranaíba? Aqui É. é desgraça em pessoa. Então, basicamente é isso. Mas, assim, ele perdeu feio aqui na Grande São Paulo. Foi tipo 60-40, né, para o França. Então, ele pegou muito esse voto do bolsonarista do interior, né? E aí, quando chegou o momento da pandemia, que o Bolsonaro insistindo nessas loucuras negacionistas, anticientíficas dele, né? Aí ele viu a chance de se descolar, né? Mas eu acho que o Dória se queimou muito, né? Eu sei que São José, eu considero São José uma cidade grande, né? Eu quase morei aí, não sei se eu já te contei, depois no particular te conto mais sobre isso. Eu quase morei aí em São José dos Campos, né? E então eu conheço bem a cidade. Aí é um clima, é mais metrópole, né? Mas se você for pegar o interiorano mesmo, das cidades menores, o cara não vai votar mais no Dória, o cara não quer nem saber do Dória. O Dória tem sérias chances, ao meu ver, de não se reeleger governador, né? Justamente por quê? Porque ele rompeu com o bolsonarismo e, é claro, ele não vai convencer parte da esquerda nem parte da direita. E a esquerda não vai votar nele de qualquer jeito, claro. Espero que não. Ah, tomara, né? Pelo amor de Deus. Né? Espero que não. Porque eu já escutei de algumas coisas, né? Depois eu te mostro, que vai no sentido oposto, mas enfim. É... E, você, e você tem perspectiva de que os professores podem barrar nessa questão do retorno presencial de maneira insegura?
Quer minha opinião sincera, sincera? Pode dar, à vontade, aqui o espaço é seu. Ah, eu acho que não, viu? Eu acho que a gente ter conseguido a vacina foi um esforço máximo, porque se a gente tivesse conseguido esforço, né, a gente já não teria nem mais ensino presencial. Estaria igual no passado. No ano passado não teve ensino presencial desde que começou a pandemia, né? Se a gente conseguisse forçar o governo nessa luta, eu nem teria aula presencial mais, né? Só voltaria ou em outubro, né, como eu comentei no começo da entrevista, ou no ano que vem, né? Eu acho que agora a tendência é o contrário. A tendência é, infelizmente, a maioria da categoria querer voltar. Ah, estou vacinado, eu quero voltar, né? Porque lembra que eu te falei aquela parte de defasagem tecnológica da uma parte dos professores? Então, eu acho que a tendência é o pessoal querer voltar, mas né, infelizmente. E como tá para lidar com com as dificuldades dos alunos, né? Os alunos estão conseguindo lidar bem com o ensino remoto ou não? Aí eu vou falar da minha parte das minhas experiências pessoais, né? Eu observo assim que o aluno que tem interesse, o aluno que já era estudioso no ensino presencial, não teve diferença, porque basicamente assim, no começo ele perguntava, entrava em contato, mandava uma mensagem, né? Eu não prefiro, eu prefiro não passar o WhatsApp para o aluno, né? Então eu trabalho com a comunicação institucional, né? E aí ele manda um e-mail, né? Aí eu oriento e aí ele começa a mandar as atividades, né? Então, nesse caso, assim, por exemplo, o aluno que faz atividades com regularidade, ele entra em contato e tira as dúvidas. Agora, o aluno que era mediano, o aluno que era desinteressado, ele não entra em contato de qualquer jeito, né? Como a gente está trabalhando esse ano com o ensino híbrido, o aluno desinteressado, quando vai, ele fica do mesmo jeito, não acaba não falando nada, né? Então, eu acho que os alunos em si têm lidado bem com a questão do ensino remoto e ensino híbrido, né? Mas é aquilo, né? O aluno interessado, né? Mas dificuldade de sinal de internet, aparelho, né? Como que tá essa situação? Ah, tá bem ruim, né? Porque assim, por eu morar em periferia, muitos alunos não têm condição. Muitos alunos não têm nem celular, né? Quando a gente pega sexto, sétimo ano, o aluno nem tem celular, né? Tem que usar o celular do pai, o computador do pai, o responsável, né? Isso aí é bem complicado. Mas no sentido assim técnico, ou mesmo até de tirar dúvidas sobre o conteúdo, depois que eles conseguem o acesso à internet, ou eles vão na escola tirar dúvidas, a gente consegue dialogar. O problema é que é muito pouco. São muito poucos alunos que têm esse interesse de ir atrás, né? E aí, por exemplo, chega a questão de aula online, que acho que nem sei se está na sua pauta de pergunta, né? Mas já vou aproveitar e falar. O aluno, ele não entra, tipo, claro, sim, eu tenho observado, né, que escolas particulares conseguem fazer um fluxo de aula online mais, né? O aluno entra. Agora aqui no estado, meu Deus do céu, tipo, ano passado eu tentei o ano inteiro e não entrar, só uma aula que entrou 3 alunos. Eu ficava online o tempo, só, vou ficar online de tal lá, horário tal lá, esperando vocês na sala. Não entrava ninguém. Não entrava ninguém. E, ô Will, né? A gente estava falando da questão da devasagem, né? Existe algum plano, né, que você saiba por parte do governo para lidar com essa situação? Porque é muito fácil falar, né? Eu me preocupo, né, com os alunos, né, com o aprendizado, então vamos todo mundo retornar. Mas pelo menos existe algum plano, né, de para recuperar o que foi perdido nesse período de pandemia? Isso aí é bem complexo, porque é o seguinte, oficialmente existe, né? Se você for pegar os nossos conteúdos, olha só, agora vai ter, desde que o OCL entrou como Ministério da Educação, tem a semana de estudos intensivos, que é a semana para reforçar alguma habilidade e competência que o aluno tenha defasagem, né? Aí tem a semana de atividade só de recuperação, que a gente faz uma atividade só para o aluno que estiver atrasado recuperar o conteúdo, né? Então, oficialmente tem as estruturas. Isso já antes da pandemia, né? Isso não alterou. Não houve uma criação de... O máximo que eles fizeram esse ano, nesse sentido, assim, de novo nesse sentido, foi a possibilidade de reutilizar habilidades dos anos anteriores, né?
Então, por exemplo, o aluno que está no oitavo, ele vai ter uma outra habilidade do sétimo. O aluno que está no nono vai ter uma outra habilidade do oitavo, e assim sucessivamente, né? Mas um programa assim específico, não, né? E o que eles falam, né? Assim, um pouco que eu já vi o Rosselli falando sobre, é que eles pretendem, quando tudo estiver normal, continuar permitindo que o aluno use Google Classroom, essas coisas. Mas eu acho que isso não vai dar certo, não. Eu acho que o aluno, depois que voltar 100% para a escola, não vai querer nem querer saber do Classroom. Os alunos querem voltar? Olha só, eu vou falar isso pelos meus alunos, né? A maioria não. É como eu te falei, eu já tenho pouquíssimos alunos que querem estar na escola. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, né? Eu tenho uma aluna que foi o segundo semestre todo, e eu todo dia eu pergunto, por que você está vindo? Por que você está vindo? Tal. Né? Aí hoje ela me falou o seguinte, né? Professor, eu acho que é errado voltar todo mundo esse ano. Não é seguro voltar esse ano ainda. Aí eu fiquei pensando, uma aluna que está vindo todo dia, na situação de pandemia, não quer o retorno total dos alunos, né? Então, ou seja, me faz concluir que, no geral, os alunos não querem voltar nesse momento, né? Sim, e você percebe que tem, né, como que anda, né, a tal chamada saúde mental dos professores? Ah, sim. Então, alguns professores eu percebo que andam, assim, muito estressados, muito preocupados, muito deprimidos, né? Principalmente esses professores que têm mais dificuldades com o teletrabalho. Esses estão bem estafados. Eu fiquei sabendo, eu soube de casos de professores que tiveram colapso de saúde, sabe? Tiveram que ser afastados, pegar licença, porque tiveram pico de estresse, problemas de saúde, né? Por conta de não suportar a pressão e a rotina, né? Mas, assim, no sentido pessoal de conversar com os professores a respeito, né? Eu sei de poucos casos, mas os que eu soube foram bem preocupantes, viu? Sim, né, então acho que é isso, né, o Will, se você quiser colocar mais alguma coisa aí, né, senão a gente já pode ir encerrando, né, o nosso bate-papo, né, acho que quase deu uma hora de gravação, né, primeiramente quero, né, se quiser colocar alguma coisa, né, alguma mensagem para os professores. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né? Achei muito legal o nosso papo. Eu que estava todo inseguro, né? Nunca dei uma entrevista na minha vida, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, vai publicar isso no YouTube, não sei o quê, né? Mas acho que fluiu bem, né? Sobre a mensagem, assim, para o pessoal que está assistindo, os professores, eu acho muito importante pensar o seguinte, a educação necessita de apoio. E a gente necessita de apoio exatamente nesse momento. Por quê? Porque é um momento que a gente está sendo atacado de todos os lados, né? Nós educadores, a gente optou isso, trabalhar com educação, pelo melhor das nossas crianças e o melhor do nosso país, da nossa sociedade, né? Nós não somos inimigos da sociedade, né? Quando a gente fala dessa questão de não querer o ensino presencial, não é porque a gente não quer trabalhar. A gente trabalha e muito. E a gente sempre trabalhou, tanto na escola quanto em casa, como eu falei aqui, né? Então, acho importante valorizar a educação, porque, como a gente está vendo, muito da nossa crise hoje que nós estamos é devido assim a educação no Brasil ser sabotada. Né? Se a gente tivesse um grau maior de nível educacional no Brasil, a gente conseguiria minimizar muito a crise que a gente está vivendo. E é isso, não perder esperanças e estamos juntos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Beleza, maravilha, William, né? Então quero agradecer mais uma vez você por ter aceitado o convite, né? Acho que a conversa foi boa, espero, né, que contribua aí na luta, né, dos professores, né, que é uma categoria que eu tenho orgulho de dizer que já fiz parte dela um dia. E também, né, quero agradecer a você, né, que estiver nos assistindo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né, curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu. Fique atento à nossa programação, que essa semana tem muita coisa boa vindo por aí. E também, né, curta a nossa página no Facebook, compartilhe nas redes e siga a gente no Instagram.
Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado até a todos e até a próxima. Fui!